Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 1-0, gol do Vitor Roque, o Tigrinho. Aí na matéria você vê, né, Tigrinho marca no fim e líder Palmeiras tira invencibilidade do São Paulo. São Paulo era o único invicto aí na competição. Não tinha perdido nenhuma partida e o Palmeiras venceu e tirou a invencibilidade do São Paulo. Vamos trazer aí vários comentaristas aí de todo o Brasil repercutindo a vitória do Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para a repercussão. E logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Olá pessoal, Palmeiras venceu por 1-0 o São Paulo com um gol do Vitor Roque. Está na liderança do campeonato e está competitivo em todos os outros torneios que está disputando. É melhor campanha na Libertadores, já ganhou do Ceará no jogo de ida da Copa do Brasil, lá no Castelão por 1-0. Enfim, é uma equipe que 25 vai disputar todos os títulos que terá pela frente. Inclusive o Campeonato Paulista perdeu, mas chegou na final. É uma equipe muito forte taticamente, muito bem treinada pelo Abel taticamente, tem alternativas de jogo e o elenco que o Abel tem hoje é muito mais completo e muito mais poderoso do que dos anos anteriores. No segundo tempo, quando ele começou a substituir, ele colocou em campo Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Maurício, Rafael Veiga e Vitor Roque. Olha os 5 jogadores que ele tinha no banco, que ele colocou no segundo tempo, que deu mais criatividade ao time, muito mais agressividade, principalmente por causa do Vitor Roque, que é um jogador muito rápido, muita velocidade, muita força física, que usa bem o corpo a corpo, tem uma presença diária muito forte e é muito agressivo. Tanto que a jogada do gol foi toda dele, a bola estava perdida, ele brigou com o zagueiro, corpo a corpo, passou para o Felipe Anderson, que bateu muito bem, Rafael fez uma grande defesa, sobrou, quem chegou ali? Vitor Roque fez o gol da vitória. Ele já vinha jogando bem. Então eu acho o seguinte, esse time do Palmeiras de 2025 tem grande possibilidade, na minha visão, de ser o melhor Palmeiras desde quando o Abel chegou, por causa que o elenco é mais completo e o elenco é mais qualificado. Vocês também acham isso? Vocês acham que esse Palmeiras pode ser melhor do que os anteriores? Vitor Roque decide mais uma vez. O homem do gol nos acréscimos. E é aquilo que eu tinha falado quando me sugeriram, pô, faz um vídeo. O Vitor Roque já tem 10 jogos e não fez nenhum gol. Tava faltando o detalhe, cara, porque jogar futebol tava jogando. Teve um gol anulado no clássico contra o Corinthians por um impedimento que não foi nem dele. E num jogo que teve de tudo, né, menos futebol, digamos assim, agradável, pelo menos no primeiro tempo, o Vitor Roque decidiu. Simplesmente um esmalte foi arremessado por um torcedor no jogo na Arena Barueri. Rafael Klein entregou ao quarto árbitro. Tá aí, ó. Entrega pra tua mãe de presente. Uma pipa interrompeu o jogo. Paulinho, cria do Rio de Janeiro, tratou de resolver. E o Zubeldic meteu um pivô no quarto árbitro, cara. Deixou o Careca ali muito irritado. E quando parecia que teríamos um 0-0, um empate clássico do Choque Rei, gol de Vitor Roque no rebote. O gol chegou a ser anulado no fim, mas o VAR validou aos 95. Palmeiras 1-0 na reta final, liderança assegurada. A consequência de um bom desempenho é os números aparecerem no decorrer do tempo. Vitor Roque é mais uma prova disso. Clássico Paulista deu Palmeiras, jogo com estratégias bem definidas. O Palmeiras com maior posse de bola, teve mais chance, mas até o fim as melhores oportunidades, as duas, pelo menos para mim, do São Paulo. Então até 49 do segundo tempo, um 0-0 que não atendia muito o Palmeiras, São Paulo ainda com a sua invencibilidade, mas com muitos empates, miolo de tabela, e aí ao futebol. Ele que não fazia gol, tinha gente criticando, eu sempre defendo, eu gosto muito do Vitor Roque, já falei várias vezes aqui. E aí o cara faz 3 gols em 3 jogos. Tem ainda mais alguém falando mal? A gente fala sobre resultados, mas também sobre estatísticas, né? Não faz gol, mas goleador atacante vive de gol. Tá bom, então você não quer mais o Vitor Roque no seu time, ou quem não tem, não quer mais. Se pudesse ter, não teria. Gol do homem. Milimétrico ali.
Resultado para o Palmeiras espetacular, volta para ponto, São Paulo tá aqui, ó, 15º. Perdeu muito pouco, mas também não ganhou nada, né? Tá se dividindo entre competições, braço curto, muitos lesionados, alguns voltaram, inclusive nesse jogo contra o Palmeiras. 1-0. Agora, existe diferença entre os lados, né? Vocês viram as substituições? Palmeiras, aí entra Vitor Roque, entra Rafael Veiga. No São Paulo é moleque da base, é aquele jogador que a torcida de repente não gosta tanto. Turma, comentei abaixo, tchau, tchau. Foi daquelas vitórias que deixam qualquer rival absolutamente irritado. Palmeiras conseguiu vencer com um gol aos 49 do segundo tempo. E não irrita só o São Paulino, irrita o flamenguista, irrita o cruzeirense, irrita o torcedor do Bragantino, irrita todo mundo que torce contra o Palmeiras e neste momento briga pela liderança do Brasileirão. Porque é um time que muitas vezes não joga bem, como foi hoje. Palmeiras deixou a desejar, até criou mais que o São Paulo, quis mais a vitória do que o São Paulo, mas precisa jogar mais. Mas quando todo mundo já achava que iria ser o 0-0, os flamenguistas já esfregavam a mão com a liderança, o Vitor Roque apareceu e fez o terceiro gol dele em 3 jogos. Depois de uma pequena seca, ele começa a desencantar, ser um jogador decisivo que a torcida esperava. E o Palmeiras, por sua vez, quebra mais um tabu. Já tinha quebrado o tabu de vencer o Internacional lá no Beira-Rio. Quebrou o tabu vencendo Fortaleza e o Ceará no Castelão. Os dois também estavam invictos por lá há muito tempo. E agora derruba o último invicto do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa melhorar. O Estevão hoje não foi bem. Do outro lado, o Paulinho também não esteve em um dia tão inspirado. Até finalizou uma bola com perigo, mas nada além disso. Flaco Lopes teve um duelo com o Tressolde, foi muitas vezes anulado pelo jogador do São Paulo e o Palmeiras ficou devendo. Mas para um time que tem um espírito competitivo, que vai brigar pelo título, essa vitória é importante. É uma marca registrada dessa equipe de Abel Ferreira e, de novo, é uma marca que irrita qualquer rival. Tudo bem? Bom, saiu o gol no finalzinho, o Palmeiras venceu o jogo e mereceu vencer. Foi uma vitória justa, mesmo não tendo sido brilhante, principalmente na hora de definir os lances, né? O Palmeiras não estava muito feliz no último passe, mas foi o que mais brigou para ganhar o jogo. O São Paulo teve 2 chances importantes, né? Com o Oscar, com o Ferreirinha também, mas o Palmeiras teve mais volume, mais chance, trabalhou, o Rafael no final. E a vitória do elenco também, né? O Abel colocou Maurício, Veiga, colocou o Vitor Roque, foi para os 2 centroavantes, colocou o Veiga de segundo homem no meio. São Paulo teve boa atuação, defensiva principalmente, mas a vitória foi justa. 1-0, justo e muito importante nessa altura do campeonato. Beleza? Vamos nessa, no gramado em que a luta aguarda, porcada. Vitor Roque, que é igual ketchup, depois começou a saiu tudo de uma vez, já foram 3 gols nos últimos 3 jogos. E ele luta muito para conseguir a bola. Então, mais para além da conclusão, que a bola sobrou para ele, ele tinha brigado antes. Ele briga antes com o Ferrarese, vai para o meio da área e a bola cai no pé dele para concluir. Um Palmeiras que não desiste e um Vitor Roque que se encaixou nesse estilo, né, Zinho? Sem dúvida. No estilo Abel, né, Ferreira, o treinador, que prioriza muito o conjunto, né, a organização. É um time, como foi falado pelo Piquerez, né, resiliente. Não desiste, acredita, não deixa os momentos ruins atrapalhar uma sequência, um objetivo. O Palmeiras vive um grande momento e o trabalho do Abel é espetacular porque ele mexe no elenco. Você vê que o time que jogou contra o Cerro Porteño, vários jogadores hoje ficaram no banco. O próprio Vitor Roque, ele entra no jogo, né? O Emiliano Martínez, o volante, começou com o Aníbal hoje. E aí a gente vai falar de alguns atletas, né, que não começaram o jogo. Primeira oportunidade do Paulinho, começar jogando, ganhar o seu ritmo. Jogador que vai ser com certeza fundamental para o Palmeiras. Aí entra o Maurício. No jogo passado entrou o Veiga, que também entra nesse jogo, no lugar do Estevão. É um jogo muito equilibrado no segundo tempo. Primeiro tempo o Palmeiras foi muito superior. O São Paulo foi um time mais conservador, muita marcação. O
muita determinação, muita aplicação do São Paulo, pedindo que o Palmeiras chegasse, construísse algumas oportunidades, mas não tão claras. Acho que uma do Estevão, sim, que ele individualmente é o cara diferente mesmo, conseguiu criar uma jogada e chutou para fora. Agora, no segundo tempo, o São Paulo equilibra mais o jogo. Teve até boas oportunidades, teve chances para abrir o placar, ficou um jogo mais de trocação, começou a ter as trocas, a movimentação dos treinadores, e nessa jogada muito característica do Vitor Roque, ele vai e luta até o final, ele que dá o passe, né, para o Felipe Anderson bater, uma grande defesa do Rafael, mas ele estava bem posicionado, ficou essa dúvida, né? Eu particularmente, quando eu vi a imagem, eu já tinha falado, não estava impedido, né? Então, lance muito ajustado, confirma o gol, vai essa explosão, porque gol no final, clássico, rivalidade, aí tem uma festa que parece que é comemoração de título, mas é comemoração de primeira colocação, né? O Palmeiras está ali, 19 pontos, é o líder absoluto no campeonato, grande momento na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e com crescimento de jogadores que estavam fora, machucados, voltando, incorporando. O que precisa é o Abel, tudo bem, teve a falta no Estevão, poderia sim ter ali o juiz depois dar um amarelo para o zagueiro do São Paulo, mas o destempero vai prejudicar, porque vai estar fora do próximo jogo, vai estar suspenso, né? Exagera nessa hora, mesmo achando que a reclamação cabe, mas sem o exagero, para não ser expulso. É o que falta para o Abel, porque no resto ele é maravilhoso. Eu tinha certeza na hora, vendo o jogo, que o juiz ia dar o cartão amarelo, porque foi tão ostensivo, né? O Ferrarese puxando o pé, eu falei, ele deu a vantagem, mas vai voltar e vai dar o cartão amarelo. E essa foi a principal reclamação dos palmeirenses, e isso que gerou a expulsão do Abel, que não quis, em comum acordo com o Palmeiras, não quiseram ter a entrevista coletiva do técnico por causa disso, por causa mais esse entreveiro, né? Mais esse cartão amarelo do Abel por reclamação. Mas vamos ouvir mais do Zubeldia agora, falar também mais sobre o São Paulo na partida, a primeira derrota do Tricolor. E o herói do jogo, o Vitor Roque, falou também depois desse terceiro gol dele em 3 jogos. Fiquei esperando ali, ansioso. Graças a Deus deu tudo certo, deu o gol e fiquei muito feliz. Para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou, o professor também, Abel, me apoiou, me ajudou, todo o Palmeiras, e tem me dado confiança mais e mais no dia a dia, no trabalho, e hoje mais uma vez fui muito feliz marcando esse gol. Acho que el equipo siempre compitió, siempre dentro de los recursos que tenemos, ¿no? O sea, fue un partido muy disputado, y bueno, después acho que si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en el segundo tiempo, por ahí una tendríamos que haber convertido, y él siempre insistiendo con su recurso, ¿no? Cuando se agotan los titulares, tienen mutuo recambio también para seguir con una idea de presión, de ataque al espacio, y bueno, y también el gramado, creo que la primera parte hace su trabajo, porque no es algo que estamos acostumbrados, no es una excusa, pero sí hay un rival que está acostumbrado al gramado, hay otro rival que no está acostumbrado al gramado. Entonces, ante un equipo físico como son el de él, físico, de jerarquía, con mucha inversión, no es fácil el partido. Pero las veces que no hemos disputado con ellos, han sido partidos muy fechados, y bueno, quizás nos enfrentamos en el año en alguna Copa Libertadores, Copa Brasil, o bueno, pronto nos enfrentaremos en el Morumbi, si Dios quiere. Tá aí, o São Paulo, então, neste momento... São Paulo, muitos empates no Campeonato Brasileiro, né? Primeira derrota, mas teve uma vitória só. Então, o São Paulo está ali na 16ª colocação com 9 pontos. E a gente viu o Zubeldia reclamando do gramado sintético de Barueri, da falta de costume dos seus jogadores. Tudo bem para o São Paulo, que vem bem na Libertadores, ou está um sinal de alerta ligado por essa posição no Brasileirãozinho, tendo em vista o que mostrou em campo hoje? Jogou de igual para igual com o Palmeiras, teve seus momentos, mas o Palmeiras realmente é um time mais forte, né? Sim, tem mais recursos, como ele mesmo falou, o Zubeldia. Você vê que as opções do Abel são melhores, né? O São Paulo, além de ter um elenco mais reduzido, tem problemas das contusões, jogadores que estão fora, né? Assim, o Caleri, acho que nem joga esse ano mais,
O Lucas fora também, o Oscar começou no banco, o Luciano também começou no banco, opções dele também, né? Mas acho que o Oscar é muito assim, se condicionar novamente e de repente o próprio gramado. O Oscar foi um dos jogadores que reclamou sobre isso, né? Acho que tem diferença sim, o Palmeiras está mais acostumado, isso aí é correto que ele fala. Só que os 6 empates que o São Paulo tem no campeonato não foi em campo sintético. Então, assim, o jogo contra o Palmeiras, ele pode até falar, leva uma vantagem, é um time fisicamente preparado, tem mais condições, tem mais recursos e está mais acostumado a jogar no gramado sintético. Perfeito. Mas os outros 6 empates, inclusive jogando no Morumbi empatou, não teve o gramado sintético. Então foi um desempenho ruim. Na Libertadores anda bem, né, classificado aí. Então, nas Copas, né, ou seja, no mata-mata, precisa, como ele falou, aproveitar agora os 2 jogos que tem em casa, né, Grêmio e Mirassol. Somar esses pontos, vencer, né, 2 vitórias consecutivas, os times sobem na tabela. Você pode olhar aí, né, o Botafogo ganhou, subiu na tabela, o Atlético Mineiro ganhou, subiu na tabela, o Cruzeiro ganhou, está lá no G4. Então é importante vencer. Se empatar todos os jogos do campeonato, você cai para a 2ª divisão. Então, assim, o São Paulo precisa vencer. É isso. Aí nesse jogo a gente teve a volta do Oscar, né? Entrou durante a partida, mas evidentemente sem a mesma pegada de outros tempos. Precisa se recondicionar. Vale para o Paulinho também, que saiu jogando pela primeira vez como titular no Palmeiras. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas repercutiram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o São Paulo com gol direito a gol aos 49 do segundo tempo, o Tigrinho aí comemorando o gol. E o Palmeiras com essa vitória, né, voltou para a liderança do Brasileirão. Palmeiras tinha perdido a liderança para o Flamengo, que tinha vencido o Bahia, mas o Palmeiras retoma. Agora, nesse momento, o Palmeiras tem 19 e o Flamengo tem 17 pontos. O Bragantino, que está em terceiro, também tem 17. Palmeiras tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 9 gols, tomou 3. Um saldo de gols de 6. E 79,2%. O Palmeiras volta a campo agora pela Libertadores no meio de semana. E pelo Brasileiro joga no domingo com o Bragantino fora de casa. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.